Olá, estamos aqui com o Kleber Moraes, diretor-geral da AWS Amazon Web Services no Brasil. Kleber, muito obrigado por aceitar nosso convite. Queria que você falasse um pouquinho o que é a AWS. Acho que muita gente vai pensar que a Amazon, todo mundo lembra do e-commerce, mas me fala um pouquinho o que vocês cuidam. Primeiro é um prazer estar aqui conversando com você, a contar um pouco da história da AWS. E a AWS começa dentro da Amazon. Ou seja, na Amazon, no passado, a gente descobriu que em momentos de grandes consumos, como a Black Friday, ou eventos onde você tinha um consumo muito alto, e no momento seguinte você tinha uma ociosidade muito grande, a gente criou um mecanismo de poder levar aquilo ali a mercado, de cobrar isso como serviço. Ou seja, a gente levou toda uma capacidade computacional de servidor, de armazenamento, levando isso a mercado pela internet, permitindo que o cliente pagasse conforme ele utilizasse, usando pela internet. Isso, guardado um comparativo, é mais ou menos o que aconteceu com a energia elétrica. Atrás, quando você tinha que ter energia elétrica, você tinha que ter grandes geradores, você tinha que cuidar desse ambiente, você tinha que ter a propriedade de tudo aquilo. A partir do momento que você transformou aquilo num clique pela luz, por um serviço, você paga conforme você utiliza. É isso que a AWS e a Amazon criaram para o mercado de tecnologia, ou seja, você ter toda uma infraestrutura tecnológica, computacional, de armazenamento, de inovação, pela internet, pagando conforme você usa. Em parênteses disso, a mesma revolução que aconteceu com a energia se transformando no clique, foi o que aconteceu no mundo da computação quando a Amazon e a AWS veio com o advento da nuvem. Ou seja, ela trouxe toda a inovação, ela trouxe toda essa revolução que nós temos aqui no mercado de tecnologia. Quer dizer, começou servindo a própria Amazon, a infraestrutura daquilo que a gente conhece do e-commerce, e aí vocês fizeram isso tão bem que passaram a oferecer para outros, para clientes. Essa é a história. É justamente isso. Nessa jornada de mais de 15 anos, os primeiros clientes que abraçaram essa ideia foram as startups. Aquelas empresas que não tinham tanta capacidade de adquirir grandes servidores, fazer grandes investimentos, elas abraçaram a nuvem. Isso trouxe um poder de agilidade, de flexibilidade cada vez maior. E a partir do momento que essas startups começaram a ganhar o mundo afora, elas começaram a transformar o nosso dia a dia. Hoje a tecnologia está inserida no nosso contexto desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Então é uma tecnologia que a gente chama que serve para todos de A a Z. Agora, Kleber, eu sei que vocês têm, não sei se você pode falar dos clientes, mas são as maiores corporações do mundo e também aqui no Brasil. E muitos desses clientes, eles tinham seus próprios data centers, toda a sua própria tecnologia, e agora eles estão migrando para a nuvem. Por que isso acontece? Você tem benefícios claros com relação a isso. Acho que o primeiro que vem é a agilidade de você poder transformar o seu negócio. Antigamente, o cliente, quando ele queria desenvolver algum aplicativo novo, ele tinha que comprar um servidor, aguardar esse servidor ou essa capacidade computacional ser importada. Isso demorava alguns meses. Hoje, com o advento da nuvem, você demora alguns minutos. Então, isso traz toda uma agilidade para você poder inovar. Além disso, você tinha que fazer um investimento enorme em toda essa infraestrutura. Em máquina e gente. Em máquina e gente. Hoje, você gasta centenas de dólares para poder testar e poder tomar o risco de inovar. O grande benefício que a gente enxerga também é a questão de redução de custo. Tem vários clientes que, em adotando a nuvem, você tem uma redução de custo inerente. O Dow Jones, por exemplo, economizou 100 milhões de dólares migrando seus data centers para a nuvem. E a questão da inovação. Hoje, a inovação passou a ser um diferencial competitivo e um diferencial de sobrevivência para os clientes. Então, a nuvem trouxe tudo isso no contexto. Eu gosto de fazer uma análise, eu comparando com as minhas filhas. Assim, eu gosto de ter carro, eu tenho meu carro, eu pago meu IPVA, eu pago meu seguro, e as minhas filhas não têm carro. Se elas vão fazer uma viagem, ela aluga um tipo de carro, se ela vai ter que ir para o trabalho, ela vai de patinete ou de bicicleta, ou seja, é uma mudança
que traz um benefício. Ela quer o serviço. E traz uma agilidade. Você não ter que investir no patrimônio, você ter que ter o serviço correto para o momento correto. Só de não ter que estacionar já é um grande benefício. Né? E é isso que a nuvem trouxe para o mercado em geral, ou seja, você escolher o serviço correto para o tipo de carga que você quer levar. Você tem que levar uma carga muito grande, você tem um caminhão. Você tem que levar uma carga pequena, você vai de patinete. E isso faz com que você tenha agilidade e transforme os negócios. Agora, Kleber, a gente trabalhei sempre no setor corporativo também e a gente via, né, os computadores passam um ano, dois, e toda a infraestrutura começa a ficar obsoleta, né? O serviço de vocês é a garantia de que você vai ter o melhor equipamento, o melhor serviço. Como que é tirar esse ônus do lado do cliente, que ele não está na tecnologia, ele está prestando, ele está no e-commerce, ele está na indústria, ele está em vários outros segmentos. É bem esse ponto que as empresas estão se transformando. É esse que eu chamo de tsunami ou revolução, porque você tem que estar focado no seu cliente e no seu negócio. E deixar que toda essa infraestrutura necessária, a AWS cuide para você. Acho que esse é o grande ponto, Tony. Você não tem que fazer grandes investimentos e você não tem que estar preocupado na inovação. Hoje, a gente desenvolve entre serviços e novas, que a gente chama de features, ou melhorias em sistema, mais de 7 serviços por dia. Isso é uma inovação constante, isso faz com que traga um diferencial competitivo para esses clientes. E esses clientes, usando esses serviços, eles agregam isso nos seus produtos e nos seus negócios e ganham essa vantagem que hoje é inerente desses serviços de nuvem. Agora, Kleber, eu queria que você falasse um pouquinho, né, da nuvem. A gente viu esse período de pandemia, várias empresas migrando cada vez mais os seus serviços e uma dos argumentos, das razões, é porque a gente está num universo muito conectado, então o meu sistema da minha empresa tem que ser conectado com o sistema do entregador, que tem que ser conectado com o consumidor, com o fornecedor. A gente viu o tantos de problemas que a rede de fornecimento teve no mundo inteiro. O que a nuvem facilita essa conversa do que é a minha tecnologia, com a tecnologia do meu fornecedor, do meu cliente, do consumidor final? Como que é isso? Eu acho que a facilidade de integração que existe entre os aplicativos ela é muito grande. E eu diria que nós estamos entrando quase no segundo ano de uma pandemia onde mudou a nossa forma, mudou o nosso dia a dia. E dentro desse contexto, a nuvem tem ajudado essas empresas a questão não só de inovação, mas a questão de poder levar o que a gente chama apoio a nós. Um dos exemplos que eu gosto de usar é o iFood. Logo no início da pandemia, quantidade de pedidos, eu pessoalmente mudei toda a minha característica de ir a um restaurante e pedir a comida em casa. E o iFood, nesse momento, teve um pico de demanda muito forte. Pode imaginar, de uma hora para outra, milhares de pessoas solicitando comida. E o grande ponto, que aí vem todo o benefício do que a gente falou da nuvem, o grande ponto foi que a partir do momento que o iFood, junto conosco, nós entendemos esse aumento de demanda, a gente levou uma análise maior do restaurante, como é que é o processo fabril do restaurante, como é que é a roteirização dos entregadores, qual que é a melhor rota para ele, como é que eu acelero um pedido, como é que eu faço essa transformação através de algumas tecnologias como inteligência artificial, que a gente chama de machine learning. A gente conseguiu diminuir o tempo médio de entrega em quase 30%. A gente aumentou a satisfação do usuário final e aguentou todo esse pico de volume que é a elasticidade da nuvem. Então, nesse momento, aqui eu gosto de dizer que desde o momento que eu acordo e eu pergunto para a Alexa como é que está o clima, ou pergunto para a Alexa as notícias do dia, ou que eu faço uma viagem e utilizo o Airbnb, nosso grande parceiro desses momentos para alugar para me hospedar, ou eu uso Uber, ou eu faço uma compra de delivery, ou eu jogo um game, ou eu assisto a Netflix, ou seja, todo esse contexto está inserido na nuvem e ajuda o nosso dia a dia como usuário e a passar por momentos como esse. Kleber, me fala um pouquinho da sua trajetória. Vi que você passou pela IBM, Bematec, que faz também tecnologia do varejo.
e acho que explica muito essa tua sensibilidade, né, do que aconteceu na pandemia, de toda a cadeia, necessidades do consumidor. Como que você chegou até aqui? É uma trajetória longa, uma trajetória que eu me formei em engenharia e logo depois de formado, no advento da reserva de mercado, eu já entrei em tecnologia na IBM, fiz a minha início de carreira na IBM, onde eu tive uma formação muito forte. Naquele período, a IBM, a gente ficava quase 2 anos em treinamento. Depois da IBM, eu quase mudei para uma startup. Essa startup chamava Sun Microsystems, que chegou a ser uma empresa... Olha só, uma startup. Que chegou a ser uma empresa que com market cap maior que a IBM, no advento da internet, logo no boom da internet. Eu fui presidente da Sun com 38 anos de idade, morei fora do Brasil durante alguns anos. Depois disso eu assumi uma outra empresa chamada Avaya, que é uma empresa de telefonia digital. Fiquei alguns anos na Avaya, aí fui ser CEO e membro do conselho da Bematec. Foi uma jornada fantástica, em características diferentes, varejo, telecomunicações, tecnologia. Depois disso eu fui para a Schneider Electric, fui 2 anos presidente da Schneider aqui no Brasil e estou 3 anos e meio aqui nessa minha jornada de AWS, que é uma jornada fantástica. E Kleber, qual que é a diferença? Você pegou a Sun no momento praticamente startup, depois ela ficou maior do que a IBM, que é a grande, de certa maneira, de toda a tecnologia, a empresa mais antiga. Como que é isso? E como que é estar numa empresa muito pequena, numa brasileira, numa internacional? O que você vê de comum e o que é diferente? O primeiro ponto é a capacidade de se adaptar. Acho que eu trabalhei em empresas, apesar de serem empresas de tecnologia, empresas de mercado diferentes, conforme você falou, de tamanhos diferentes. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é que tem alguns princípios como gestor que você tem que sempre levar em conta para poder ter sucesso, poder fazer as entregas necessárias. Primeiro, a formação de um time. Tive sorte de formar times ao longo dessa minha vida muito forte, de manter grandes amigos no mercado como um todo. O mercado é muito pequeno. O mercado de tecnologia é muito pequeno, então os clientes conhecem, os clientes confiam. E o que eu tenho hoje em dia na Amazon e na AWS são os princípios que norteiam todos os nossos funcionários e que eu me encontrei que fazem parte desse diferencial, ou seja, a obsessão pelo cliente, você inovar pelo cliente, você contratar e desenvolver melhores funcionários. Então tudo isso faz com que você como profissional siga nessa jornada, uma jornada que, graças a Deus, eu consegui ter muitas entregas, fazer grandes amigos e criar um legado. Acho que a grande preocupação quando você chega, eu diria nesse estágio, eu tenho mais de 30 anos de formado, é você deixar legado, você deixar pessoas que trabalharam com você, que hoje ocupam cargos diretivos em várias empresas, pessoas que aprenderam com você, o mercado, quando você falou da Sun, onde a gente capacitou o Brasil em Java e criou vários tecnólogos que hoje em dia estão espalhados pelo mundo. Então é uma nova geração. E hoje a gente repete isso na nuvem. Hoje a quantidade de pessoas que nós estamos capacitando ao longo desses últimos anos e o nosso objetivo de capacitar milhares de pessoas no Brasil para dar um emprego diferenciado, para, quem sabe, as novas unicórnios que surgiram como o Nubank, como o Gympass, como a VTEX, surjam utilizando tecnologia e deixando esse legado para o Brasil. Acho que esse é um pouco da trajetória. Agora, Kleber, o que é investimento de vocês nesse ano e nos próximos? O que é equipamento e o que é gente? Você parece muito preocupado com a formação de times. E o que é esse cliente que a gente vê a cada semana? A gente fica sabendo de um novo aporte, de um unicórnio que está acontecendo. Como que você está vendo esses próximos anos aqui? O que a gente usa uma expressão interna que é still day one. A gente tem muito aí pela frente. Hoje o gasto mundial de tecnologia em nuvem é algo de 5 a 10%. As empresas gastam de 5 a 10% em nuvem. Dos seus investimentos. O Gartner diz que isso deve chegar na faixa de 30% a 40% nos próximos anos.
Então tem um investimento muito grande a ser feito na nuvem. Os clientes têm diferenciais competitivos nessa migração. Acho que você mencionou clientes que são as multinacionais brasileiras, como o Nubank, como a Vetex, que está ganhando o mundo. São clientes que começaram há 10 anos atrás, numa casa como essa onde a gente está, com uma ideia, com um propósito, e conseguiram ganhar o mundo e ser essas multinacionais brasileiras. Então, quando a gente olha o futuro, o investimento que a AWS tem feito, principalmente no Brasil, ele é significativo para suportar todo esse crescimento. Há 2 anos atrás, a gente anunciou um investimento no crescimento da infraestrutura da nossa região aqui no Brasil, que foi a 8ª região do mundo que nós investimos aqui no Brasil. Então, foram algo mais de R$1 bilhão que nós investimos. A gente continua crescendo o quadro de pessoas, a gente continua capacitando mais o mercado. Esse ponto é extremamente importante. Então, parcerias que a gente fez, por exemplo, com o iFood, de treinar mais de 3.000 pessoas em conhecer nuvem. A gente está fazendo uma parceria com a Accenture e com o Itaú, de novo, para capacitar pessoas e gerar emprego. A gente fez parcerias com o Boticário, a gente fez parcerias com o Nubank, com a Natura, ou seja, são parcerias de forma a capacitar o mercado, a fazer com que esses novos unicórnios ou essas empresas ganhem o mundo utilizando tecnologia e quem sabe, Tony, colocando o Brasil num patamar diferente. Acho que esse é o grande ponto que a gente acredita que podemos trazer, é colocar o Brasil num patamar maior, colocar esses unicórnios globalmente e mostrar que a nossa capacidade de inovação ela é muito forte. Então é tudo isso que a gente tem feito. Kleber, qual o tamanho da AWS Brasil na estrutura do mundo e o quanto existe essa interação, né, do que é nuvem no Brasil? Existe isso de nuvem no Brasil, ou a nuvem está em todo lugar? A nuvem está em todo lugar. Ou seja, o mesmo serviço que você contrata nos Estados Unidos é o serviço que você contrata no Brasil. A infraestrutura é semelhante, ou seja, o investimento que a gente fez no Brasil, ela coloca o Brasil nas mesmas condições de qualquer outro país do mundo. E eu posso falar globalmente. Hoje a AWS é uma empresa, no último trimestre, Q3, a gente deve estar soltando o Q4 agora, a gente faturou 11,6 bilhões de dólares, um crescimento de 29%. Então, esse é o patamar de crescimento e refletindo nos investimentos, porque esse é um investimento muito forte que a gente tem trazido para os clientes, mas esse é o tamanho dessa potência em tecnologia. Kleber, esse ano a gente está entrando numa discussão aí de eleição. Algumas pessoas acham que o mundo ou vai para um lado ou vai para o outro. O quanto isso te preocupa? O quanto isso muda o teu planejamento de investimentos? E vou mais longe, e dos clientes, que são corporativos, que são unicórnios, que são startups? A gente pode parar para esperar o que vai acontecer? Como que vocês estão vendo isso? O interessante da Amazon, perdão, que a gente tem um pensamento em longo prazo. Então hoje, Brasil, e acho que nesses últimos 30 anos, a gente viveu o ciclo da democracia, que sempre foram as eleições, sempre foram momentos que nós vivemos. Quando você olha num cenário mais de longo prazo, você vê que um país com mais de 200 milhões de habitantes, um país que começa a ter essa pungência em tecnologia, o ideal é olhar no longo prazo. Claro que alguns clientes nossos acabam tendo impacto de curto prazo, e o que a gente faz com eles é ajudá-los nessa mudança, é ajudá-los a se transformar, olhar isso num cenário mais amplo e colocar a questão da educação como prioridade. Falei muitas vezes aqui de que a gente tem procurado capacitar mercado. Hoje existem 200 mil vagas no mercado de tecnologia disponíveis. Então é esse Brasil que a gente quer ajudar a formar. Esse Brasil através da educação, através das empresas, através dessas startups. São milhares de startups que têm ganhado o mundo e que têm transformado o nosso dia a dia. É um pouco mais essa visão, eu diria, otimista num cenário de longo prazo que a gente tem trabalhado. E que independe da política momentânea de um ano ou de outro. Independe sempre, e de novo, quando você olha isso num cenário de longo prazo, isso acaba daqui
alguns anos a gente vai lembrar, o principal foco vai ser, naquele momento, o novo Nubank está surgindo hoje, a nova Vetex está surgindo, e são unicórnios que têm um valuation de bilhões de dólares e que empregam milhares de pessoas, e é isso que vai fazer e que resolve problemas de milhares de clientes, por isso que ganharam esse mercado. Por isso que ganharam e vão continuar mudando o mercado e vão continuar mudando as nossas vidas. Na hora que eu falo que essa mudança de geração, quando eu comparo minha filha com carro, sem carro, um outro exemplo que eu gosto de usar, Tony, é o meu pai, onde pela manhã ele pergunta para a Alexa das notícias, ele pede para me ligar, ele lembra de tomar um remédio. Então é tudo isso que a tecnologia começa a inserir no nosso contexto, e a gente tem que ter um pouco essa visão de otimismo para passar por momentos como esses. Kleber, você falou de capacitação de 3.000 pessoas do iFood, de vários outros clientes que vocês têm. A nossa universidade, ela traz o profissional pronto? Ou existe isso de trazer um profissional pronto? A minha pergunta é, vocês, empresário, a gente tem que trabalhar para suprir um gap, ou isso faz parte mesmo do jogo? O mundo acadêmico é e as necessidades do setor privado e até estatal são outros? Como que é isso? Eu tenho, desde o momento que eu me formei, quando eu mencionei para você que quando eu comecei a trabalhar na IBM, eu fiquei quase 1 ano e meio, 2, tendo treinamento. Isso faz parte do ciclo, ou seja, você sai com o DNA da universidade, ou você adquire, estando na universidade ou não, um DNA de aprendizado, e a partir do momento você começa a ter capacitações ao longo da sua história. Então acho que isso não vai mudar, ou seja, a pessoa sai de uma universidade ou entra numa empresa com uma capacidade de aprendizado, que é isso que a gente olha. Hoje a gente olha muito mais a capacidade dessa pessoa aprender do que a formação que ele teve, e em cima disso você começa a atualizar. Hoje, a maioria dos nossos funcionários, eles têm que fazer uma prova de certificação. Eu sou certificado em nuvem. Uma vez por mês a gente tem um teste de algum tipo de tecnologia, daquelas tecnologias que eu falei, que a gente lança mais de 7 por dia. Então essa capacidade de inovação, é muito difícil você ter todo esse treinamento numa universidade ou mesmo numa empresa. Acho que é importante você ter esse DNA de aprendizado, e a empresa está sempre investindo em você, ou você mesmo investindo no principal patrimônio que você tem, que é a sua capacitação, e é você para continuar nessa jornada tecnológica. Então, a empresa vai estar sempre capacitando, sempre treinando, e esse ciclo vai continuar por muito tempo. Kleber, você fala muito do que aprende com as suas filhas, com o seu pai. Como que está a interação e essa troca entre as gerações? O que te fascina nessa que chega com os novos, com a nova geração, com essa molecada que está entrando? O que você tem aprendido e o que tem que insistir para eles terem uma atenção, digamos assim? A troca, ela é muito intensa. Acho que hoje você tem gaps de gerações que surgiram. Então, o gap da minha geração para o meu pai, como é que ele usa a tecnologia, como é que você procura constantemente estar aprendendo, estar utilizando, ou ver aquilo como benefício. Em alguns momentos como hoje é muito difícil a gente pensar como é que seria a vida sem o Waze, ou como é que a gente sobrevivia sem o Uber. Então são coisas que entram no nosso iFood, são coisas que entram no nosso dia a dia. E essa geração mais jovem, a partir do momento que você começa a ter pessoas utilizando talvez tecnologias diferentes, necessidades diferentes, você acaba tendo uma atualização constante. Acho que hoje todos nós estamos aqui para aprender a usar o que essa tecnologia traz diferente. Não dá para você ficar mais, você não tem mais essa possibilidade de ficar defasado. Acho que um bom exemplo que a gente gosta de usar é o do Pix. Pix, nós estamos falando em menos de um ano, uma tecnologia de meios de pagamento que está transformando o varejo. Hoje, estava na praia recentemente, tudo que eu comprei, o picolé, o coco, foi tudo através do Pix. Então, ele força com que a gente se inove e tenha isso como benefício. Eu acho que esse é o grande ponto da tecnologia. Kleber, me fala um pouco o 5G, o que o 5G traz para o negócio de vocês, da nuvem, de desafio e de oportunidade
para toda essa gama de clientes, de empresas e para o consumidor? Para o consumidor, acho que a partir do momento que você começa a ter acesso a dados de uma maneira mais rápida, você começa a ter poder de decisão na sua mão. Então a gente vai desde do carro autônomo, que daqui a pouco vai ser uma realidade, de você estar andando, isso trazer como benefício de você ter menos acidentes, de você poder ter uma tranquilidade na locomoção, isso olhando do ponto de vista da experiência do usuário, que a gente falou muito aqui do iFood, do Uber, ou seja, a preocupação de sempre trazer uma experiência melhor para o usuário. No que diz respeito à tecnologia, aí você começa a falar de necessidades de investimento significativo. Por quê? Porque você tem a necessidade de ter o que a gente chama de computação de borda. Você tem que estar próximo do dado, o carro autônomo está andando, você tem que ter uma antena com o dado sendo analisado naquele momento. Que depende de sensores, que depende de toda uma infraestrutura. Depende de muita infraestrutura. Então, por trás de tudo isso, tem muito investimento a ser feito. Por isso que a AWS e o conceito da nuvem é que permite isso, porque aquele investimento que ocorreu lá atrás, quando a gente teve o advento do 3G, que as empresas tiveram que fazer, hoje isso a AWS traz como investimento de nuvem, e ele faz com que a grande transformação de tudo isso que a gente tem falado é a questão do dado. O dado hoje, você saber quem é o Tony, por onde ele anda, do que ele gosta de se alimentar, para onde ele viaja, o que ele quer fazer. Eu acho que esse daqui é o grande riqueza do momento. Todos nós falamos que o petróleo o dado é o novo petróleo, e é realmente isso, é conhecer esse usuário e usar dentro do dia a dia do que a gente tem como tecnologia, isso como diferencial para poder levar melhores serviços para os clientes. E a nuvem está preparada para isso? As empresas estão preparadas? Qual é o elo mais fraco? Onde tem o maior gap? Onde vai demandar mais investimento? A nuvem está preparada para tudo isso. As empresas estão acelerando. Então, quando você vê empresas como a Vivo, a Telefônica, claro, todas elas fazendo grandes investimentos. Eu diria para você que talvez o gap seja mais cultural. O gap é aquilo de como usar esses dados, de como usar esse petróleo. É como usar esse petróleo. O gap é cultural, assim, é me convencer a vender meu carro e andar com outro tipo de meio de transporte. Ele está muito mais, e isso você vê no exemplo próprio, você vê nas empresas também. O gap cultural da empresa querer tomar mais risco, ela delegar mais poder para o seu funcionário, ela investir mais na capacitação dele. Então, eu diria que hoje o grande gap de utilização de tecnologia está aí. A gente investe, mas ela está nas pessoas e na cultura. Mas isso também vem com o uso, né? A gente viu a pandemia, todo mundo se reinventou e teve que fazer as coisas de uma outra maneira, porque também não tinha uma outra opção. E descobriram que funciona, né? E muita coisa funcionou. Tá aí o trabalho remoto, né? A AWS a gente já tem. Vocês são remotos? A gente trabalha remoto porque a gente trabalha muito próximo do cliente, viaja muito. Eu fazia várias reuniões em antessala de aeroporto, e hoje para algumas empresas se tornou realidade ou necessidade, mas você aprendeu o que é possível. Então por isso que eu falo, isso está muito mais no aspecto cultural do que o aspecto tecnológico. Kleber, como que é a questão da segurança na nuvem? Nuvem é mais segura do que o antigo data center que a empresa tinha e da sua intranet, que ninguém entrava, que tinha várias camadas de segurança? Como que é isso? A nuvem é extremamente segura. Acho que hoje uma aplicação que roda em nuvem, ela com certeza é mais segura do que um ambiente próprio, até pelo motivo que eu disse, a quantidade de investimentos que são feitos de atualização em cima dessa infraestrutura de nuvem, ela é muito grande. Agora, a questão de segurança é uma questão clássica, que segurança ela é compartilhada. Ou seja, tudo que a gente provê de infraestrutura de segurança, com parceiros, com certificações, ela tem a dependência do cliente em utilizar e capacitar a sua equipe. Fazendo um parênteses, é mais ou menos como uma casa como essa. Você pode colocar sensores, você pode automatizar a casa, você pode deixar essa casa extremamente segura para que não aconteça nada.
Mas se alguém deixar a porta aberta, vai acontecer. Você tem um risco de ter um impacto de segurança. Esse mesmo fator ocorre na tecnologia. Então hoje o que a gente faz? A gente leva toda a serviços, certificações, parceiros que permitam que o ambiente esteja extremamente seguro, mas a capacitação da equipe, o trabalho que a gente fala compartilhado com os nossos clientes é fundamental para manter o ambiente extremamente seguro. Agora, e a usabilidade? A gente viu ano passado, teve um episódio que de repente para os serviços e ninguém consegue fazer mais nada porque ninguém consegue viver mais sem fazer as suas compras, pedir o seu, ver a gente aqui na notícias. Como que são esses episódios dentro da casa de vocês? Imagino que deva ser uma loucura, mas e o que vocês fazem para minimizar ao máximo esse tipo de momento que virou uma grande, né? Ninguém consegue mais viver sem os seus serviços. É interessante que é bem isso que você falou. Qualquer minuto que você fique sem poder usar o seu WhatsApp, ele traz uma sensação, um impacto muito forte. Mas o grande ponto é que está por trás disso são algumas coisas. Primeiro, o investimento da AWS como um todo. A gente investe, é o que eu mencionei para você, que a gente está aqui no Brasil, investindo no que a gente chama em zonas de disponibilidade, que são clusters de data center, de forma que se algum data center tiver impacto, o outro assume. Então isso significa investimento de redundância, é o que eu chamo. A própria aplicação do cliente tem que estar preparada para isso. Então tem que ter um aspecto da aplicação de que se ela está roteando, vamos chamar assim, por um lado e aconteça algum problema aqui, ela acabe indo por outro lado. Então tudo isso a tecnologia consegue prover essa altíssima disponibilidade. Então isso, a gente também usa uma outra expressão que não tem algoritmo de compressão para experiência. Acho que toda essa experiência que a gente traz de milhões de usuários, de milhões de processamento, ela traz todo esse aprendizado. Esse aprendizado muitas vezes acontece algum tipo de instabilidade. O que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar em cima do erro que ocorreu, minimizar e continuar trazendo isso como diferencial de disponibilidade para os clientes. Então a gente teve uma disponibilidade no passado e que a gente olha para o futuro dizendo esse daqui não ocorre mais e a gente investe, mas investe significativamente para que isso não ocorra novamente. Mas a gente tem que estar preparado para essas instabilidades? Isso vai acontecer de novo em algum momento? Espero que dure menos tempo. Como que é isso? Isso a gente faz um trabalho muito próximo com o cliente. Que uma instabilidade pode acontecer? Isso pode acontecer porque isso é inerente à tecnologia. Que a quantidade de vezes que isso acontece é insignificante. Quando você olha o nosso índice de disponibilidade global, ele é muito alto, é 99,99, ou seja, você considerando o tempo de tudo isso. O que é importante? A gente ter, junto com o cliente, aplicações que sejam redundantes, sistemas que sejam redundantes, de forma que aquilo não impacte de nenhum momento o cliente final. Quer dizer, a gente tem que ter a redundância. A redundância não é um luxo. A gente não pode trabalhar com 100% a capacidade. Você tem que entender que tipo de serviço você precisa prover para o cliente que ele tenha a necessidade de obter aquele serviço de maneira mais rápida. Por exemplo, você quer saber o seu saldo? Você tem que ter o seu saldo em milésimos de segundos. Você quer saber o seu balanço do último ano? Você aceita com que isso demore um pouco mais. Então você tem que entender o que é inerente àquele serviço e que tipo de resposta, que tempo de resposta você pode dar. Isso tem a ver com o negócio do cliente. Por isso que a gente é tão próximo do cliente para ajudar nesse tipo de especificação e ajudar você como usuário final a ter essa percepção de que aquele meu serviço está sendo entregue da forma correta no momento correto. Kleber, todos queremos crer que estão saindo de um período difícil aí de pandemia. O que a gente leva desse período mais difícil? Como que vocês estão vendo a saída da economia? A gente não dá para dizer quando vamos poder todos estar como estamos aqui, né, sem máscara, mas como que vocês estão percebendo esse novo ambiente que se desenha e que nada é seguro, né, nesse momento?
Eu diria para você, Tony, que teve um aprendizado de todos nós. Acho que teve um aprendizado das empresas, muitas delas tendo que se transformar durante esse período, clientes que tiveram suas lojas fechadas e tiveram que transformar o seu negócio da noite para o dia para um novo tipo de negócio, clínicas que fecharam e começaram a utilizar a telemedicina como um novo serviço, ou seja, você tem vários exemplos de empresas que se transformaram. Acho que durante essa conversa a gente falou de uma transformação pessoal de cada um de nós e eu coloco isso no contexto de se adaptar a momentos. Acho que o líder tem que ter essa capacidade de adaptar e a grande, acho que olhando para o futuro que a gente enxerga é assim, claro que vai passar ou claro que nós vamos nos adaptar. Se nós vamos ter que usar máscaras em ambientes onde você tenha mais pessoas e não ter que utilizar no ambiente de trabalho, ou se nós vamos para um modelo híbrido de trabalho, isso faz parte de uma adaptação que cada um terá. O que eu vejo em tudo isso é sim, as empresas e as pessoas que sairão de maneira mais fácil, eu diria, desse ciclo, são as pessoas que têm a capacidade de inovar, são as pessoas que têm a capacidade de se adaptar, e a grande preocupação que fica, que são duas, é a saúde mental de toda essa população que vive momentos difíceis, vive momentos de nem todos podem ter o mesmo ambiente de trabalho ou o trabalho de casa, e essa é a preocupação nossa com os nossos funcionários, de dar a saúde mental, e um aspecto que é uma preocupação muito grande, que é o gap social. Acho que na pandemia esse gap educacional, esse gap social aumentou muito, então a preocupação das empresas e dos empresários em como a gente tem que contribuir para a sociedade, ela é fundamental para a gente poder sair desse ciclo. Eu acredito que é uma fase dura para todos, algumas empresas com desafios, pessoas com desafios, pessoas que perderam entes queridos, a gente vivendo realmente uma situação complexa, onde a gente tem que olhar para frente e saber o que a gente pode ajudar principalmente as pessoas. Acho que é o momento da gente ter um pensamento interno do que a gente pode fazer de diferente para a sociedade. Agora, Kleber, aquele mundo que a gente viu pré-pandemia, a gente vai ver ele de novo? Os ciclos vão mudando. Acho que acreditar que eu vou conseguir fazer uma reunião com 20 pessoas numa sala, como eu fazia toda sexta-feira e hoje eu faço de maneira remota e tenho um nível de produtividade igual, acreditar que o mundo vai ser igual como era no sentido amplo, acho que não, acho que é um processo de evolução. Queira que não, as pessoas que já estão vacinadas estão indo para festas, continuam se divertindo, aos poucos a vida vai retomando na essência nossa, que é ter uma qualidade de vida. Agora, a forma com que isso vai ser feito, com certeza vai deixar marcas. Vamos todos descobrir, né? Nós vamos descobrir um pouco de marcas, um pouco de aprendizado. Kleber, queria te agradecer. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de falar para o nosso público? O que eu vejo olhando o aspecto de futuro é um pouco disso, é olhar sobre uma ótica de um otimismo maior, olhar sobre uma ótica de que eu trabalho já há algum tempo em tecnologia, eu acho que a tecnologia muda e vai mudar o mundo, e esse mudar o mundo, o Brasil pode ter a oportunidade de entrar nesse contexto. Hoje eu tenho orgulho de ver esses unicórnios ganhando o mundo, expandindo, Vetex expandindo para a Europa, Nubank expandindo para toda a América Latina, Hotmart, uma outra startup de educação, indo para a Ásia. Então isso dá um orgulho muito grande de olhar essas multinacionais brasileiras e saber que temos uma oportunidade talvez única de, através da capacitação, através da inovação, através da tecnologia, de deixar um legado e um mundo melhor para o Brasil. Então eu olho e tento trazer isso para um cenário de otimismo, dizendo que esse jovem hoje que se forma, ele pode estar sendo um novo unicórnio daqui a alguns anos. Isso traz esperança. Acho que em um momento como esse a gente está precisando ter esperança, está precisando ter um sonho de poder ter um emprego melhor, um sonho de poder trabalhar fora do Brasil, um sonho de ser um grande empresário. Então acho que do tudo que a gente está vivendo nesse momento, a única coisa que a gente não pode deixar de ter é o sonho. Então eu diria, é momento de sonhar e é o momento de olhar para frente, porque daqui a alguns anos a gente vai voltar a falar e muitos dos que vão estar nos escutando aqui vão realizar esse sonho. Sim. E vão estar extremamente felizes.
Kleber, muito obrigado pela gentileza. Esperamos falar brevemente em um outro contexto. E parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Uma excelente conversa. Obrigado. Obrigado.